O presidente da República participou hoje de uma celebração pelo Dia da Mulher, no almoço lá em Brasília, e o André Anelli acompanhou e vai trazer as informações para a gente agora. E aí, nesse almoço, o presidente aproveitou para fazer críticas aos militares, Anelli. Bem-vindo. Exatamente isso, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Durante esse almoço, então, em comemoração ao Dia da Mulher, o presidente Lula disse que as conquistas populares no Brasil, como o direito da mulher ao voto, a abolição da escravidão, a independência em relação a Portugal e a redemocratização, foram processos mais demorados por aqui que em outros lugares do mundo. Ainda se referindo à ditadura, de forma mais aprofundada, Lula então acabou afirmando que o Brasil vive o período democrático mais longevo da própria história, após períodos de interferência dos militares. Ele citou, porém, que no dia 8 de janeiro do ano passado, alguns malandros, nas palavras dele, tentaram romper com o Estado Democrático de Direito. Desde que foi proclamada a República, foi um voto contra o imperador, que ele já estava se preparando, então não estava cansado. Os militares sempre tiveram interferência na política. Nós estamos vivendo agora um período mais longevo de democracia contínua. Mesmo assim, ainda no dia 8 de janeiro do ano passado, alguns malandros queriam dar um golpe aqui e não deixar que acontecesse o resultado das eleições. Ainda citando a democracia nesse evento, então em alusão à data comemorativa de hoje, Lula pediu para que as mulheres acabem não se contentando com os direitos já conquistados e admitiu que o país ainda tem pouca representatividade feminina na política. Na campanha das eleições de 2022, a gente relembra, Lula prometeu montar um governo com mais equilíbrio entre homens e mulheres. Quando ele assumiu a presidência, 11 das 37 pastas ficaram sob liderança feminina. O cenário acabou não se mantendo após um ano de governo, com as substituições das ministras do Turismo, Daniela Carneiro, e do Esporte, Ana Moser. Também caiu a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano. Todas elas tiveram que abrir espaço para homens indicados pelos partidos de centro, o chamado Centrão. Portanto, o presidente Lula fazendo esse discurso, então, em relação ao Dia da Mulher, e nesse evento acabou fazendo, então, uma referência à democracia na avaliação dele. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Quase não deu para entender o que o presidente da República falou ali, né? Que aquele microfone estava um negócio meio esquisito, mas deu para a gente compreender a partir das informações que foram passadas aqui pelo Anelli. Como é que vocês veem essa comparação do presidente da República num evento que é para comemorar o Dia da Mulher e também um outro questionamento, né? O presidente diz para as mulheres não se contentarem com o que elas têm até hoje, mas vem também de um histórico de um governo que acabou substituindo mulheres por homens em troca de favores políticos. Luiz Felipe Dávila. É um evento, Dia das Mulheres, que ele fala de militar, de 8 de janeiro, democracia. Ou seja, ele não falou nada de mulher. Aliás, ele nem tem o que falar de mulher, porque tudo que ele prometeu não cumpriu. Então, ele tem que inventar um outro assunto para desviar a atenção do seu governo, que era um governo para ter mais participação da mulher. Ele pegou, mandou praticamente todas as mulheres embora e substituiu por homens. Inclusive na Suprema Corte, que está cheio de candidatas mulheres ótimas, qualificadas para assumir a Suprema Corte. Ou seja, ele não fica nem vermelhinho com a hipocrisia que ele fala toda vez que ele pega o microfone. Houve hipocrisia nesse discurso, ou Felipe Monteiro? Não, hipocrisia eu acho que é uma palavra muito forte, né? Mas o Lula tem razão quando ele fala que as mulheres têm que buscar o engrandecimento, têm que buscar a igualdade de gênero, têm que realmente buscar ser respeitada no ambiente de trabalho. Sim. Quando você pega, por exemplo, os indicadores de mulheres no mercado de trabalho, 38% das mulheres só têm cargo de direção, ao passo que ela corresponde a 52% da sociedade no Brasil. Só tem 18% de mulheres na Câmara dos Deputados. Ou seja, o Brasil é um ambiente que mostra claramente a discriminação do gênero. Então, o Lula tem razão quando ele fala que as mulheres têm que buscar a igualdade de gênero. Sim, Monteiro, mas o discurso é interessante. O que eu quero saber de você é quando esse discurso vem sem a prática. Porque por que fazer o discurso
é importante, né? Não, principalmente quando vem da principal autoridade do país, e a gente está falando do presidente da República. Mas e quando o discurso vem sem a prática? Porque, por mais que durante a campanha e na organização de seus ministérios o presidente da República tenha proposto isso, depois essa promessa ela foi se desfazendo a partir da necessidade de negociar com o Congresso e de oferecer cargos para o Congresso para conseguir governar. E porque justamente os cargos que têm mulheres técnicas é que foram atacados ou tiveram de ser substituídos? Cine, eu tenho uma opinião diferente da maioria das pessoas do Brasil. Então compartilhe conosco. Eu sempre defendi o seguinte, né? É um absurdo o Lula não ter colocado mais mulheres nos ministérios do governo dele. Agora, o fato das mulheres terem sido substituídas dos cargos de ministras para contemplar o Centrão, no meu ponto de vista, tem muito menos a ver com questão de gênero e muito mais a ver porque o Lula ofereceu cargos irrelevantes para o Centrão. Aí mostra uma outra faceta. Infelizmente, o Lula colocou as mulheres nos cargos irrelevantes. Né? Tirando a Tebet, né, que tem o cargo de ministra de Gestão e Planejamento, né? Ministra de Planejamento, né? Todos os outros cargos, ministra de Esporte, ministra de Turismo e tal, não são cargos com uma visibilidade muito grande. Então, o Lula fez um discurso na campanha dizendo que ia buscar a equidade de gênero na composição da administração pública federal. As indicações para o Supremo Tribunal Federal também passaram esse recado. Sim. Colocou as mulheres em cargos irrelevantes de segundo nível, na minha opinião, no governo federal. E aí depois, quando foi negociar com o Centrão, distribuiu os cargos irrelevantes para o Centrão. Em relação ao STF, aí a questão, na minha opinião, é de outra dimensão, né? O Lula, todo mundo sabe o que ele sofreu com a justiça nos últimos anos, não é? E buscou colocar no STF aquelas pessoas mais alinhadas com ele, que ele pudesse, segundo ele próprio, dar um telefonema para conversar sobre o processo. Fala, Gustavo Segré. Eu fico surpreso, porque para o político parece que é teflão, sabe? Nada gruda, tudo vai escorregando. Teflão. Teflão? Tá certinho. Tá. É que teve o sotaque, era rentinho. É igual execução. Não, essa eu não falo, Execução não pode errada, falar. Sai sempre errada, não dá. Mas quando vem na campanha, não, vamos trabalhar para igualdade de gênero. Igualdade de 10 é 5 e 5. Qualquer coisa diferente de 5 e 5 já não é igualdade sobre 10. O governo prometeu igualdade de gênero e tal, não cumpriu absolutamente nada. E qual é o problema disso? Nada. O próprio presidente, na campanha, eu não lembro, e Luiz Felipe Dávila pode me corrigir, se foi no primeiro debate ou no segundo debate, que o próprio presidente falou que colocar um amigo na Corte Suprema era contra a democracia e contra a República. Não lembro se foi no primeiro, que você participou, ou no segundo. Colocou amigos nos dois que estavam aí. E o que aconteceu? Nada. Então, uma sugestão poderia ser como que todas as promessas de campanha sejam como se fosse uma promessa no cartório. Tem que ser cumprida. Se não é cumprida, é falsidade ideológica com o eleitor que votou isso. Se alguém votou em função do que o presidente, na época da campanha, desenvolveu, ele incumpriu a sua promessa. E aí, o que acontece se ele já é eleito? Qual é o problema? Qual é a pérdida eleitoral que tem? Nenhuma. Então, me diga que não tem mulheres que possam ter características e competência para estar na Corte Suprema. Vou mais longe. Se hoje pegamos o censo do IBGE, tem mais mulheres do que homens no Brasil. Então, como não teria? E aí vem, não, porque tem mais gente, mais mulheres que trabalham no mesmo cargo e ganham menos. Isso é balela. E vou justificar. Quando uma mulher, ou um homem, ou dois homens, ou duas mulheres ocupam um cargo igual e um ganha menos do que outro, vai na Justiça Trabalhista e ganha. Não tem como perder, porque é o mesmo cargo. Então, se tem o mesmo cargo e não tem a ver com gênero, ganhou menos, vai na Justiça, vai ganhar. Tem que ir na Justiça para ganhar? Não. Isso não é ruim? Isso não é ônibus para mulher? Não. Não desvirtua. Estou falando que, vou dar um exemplo. Na minha empresa não tem nenhuma diferença, mas tem mais mulheres do que homens. E não tem diferença nenhuma de salário. Mas se tivesse, e a mulher não quer perder o emprego, é só esperar. É uma poupança aí. Vai lá, quando ela sai, entra na Justiça Trabalhista e vai ganhar. Não estou dizendo que tenha, mas se tem uma injustiça, tem que ir atrás dos seus direitos. Então é balela falar que não, que tem mulheres ganham menos. Pode até ganhar menos, e é uma injustiça.
Para isso está a Justiça de Trabalho e ganha. Vai por mim, ganha. É simplesmente entrar. Então, presidente, por favor, seja coerente. Você prometeu uma coisa e não está cumprindo. Faça cumprir em função do respeito a seu eleitor, porque eles votaram isso que você prometeu, não o que você está fazendo. Quero te ouvir, Gânia. Remate. Olha só, o que o Segré trouxe tem um nome, né? Chamado estelionato eleitoral. Se isso fosse colocado no Jair Bolsonaro, não teria nenhum problema. Por quê? Porque em nenhum momento o Jair Bolsonaro ele abraçou essa pauta. A pauta dele era a meritocracia. Ele nunca entrou nessa questão de gênero. Então, ele nunca fez distinção. Você tem que ter mais homens, mais mulheres. Para ele, né, não teria nenhum problema. Agora, como o Lula abraçou esta pauta, portanto, ele está sendo incoerente com aquilo que ele prometeu durante a campanha, que era dar uma representação maior para as mulheres. Ele teve oportunidades para isso no Supremo Tribunal Federal, não indicou nenhuma mulher, tem muita gente competente aí na área do direito, mulheres, e também nos ministérios, né? E a própria demissão da presidente da Caixa. Então, ele vai contra exatamente aquele discurso que ele fez durante a campanha. A incoerência está aí. Bom, vou encerrar esse assunto. Só uma coisa, Gani. Você acha que está sendo romântico demais ao dizer que Jair Bolsonaro escolheu só por meritocracia? Você entende que poderiam haver mulheres que fossem mais competentes assumindo cargos que na época dele foram ocupados por homens? Ah, você diz o seguinte, que ele compôs mais só... É na hora de compor. Porque você disse que ele escolheu por meritocracia. Não, eu digo o seguinte... Se a maioria dos ministérios era composta por homens, é porque aqueles homens eram mais competentes que mulheres que pudessem ocupar aqueles lugares. Você entende que é isso? Eu não sei qual que foi o critério que o Jair Bolsonaro utilizou, mas ele nunca trouxe essa pauta de gênero para o governo dele. Falou, olha, eu vou adotar aqui um critério que tem que ter X mulheres ou não. Né? A Damares, sei lá, era ministra da Cultura. Ou seja, o problema do presidente da República foi justamente apresentar essa proposta e agora não conseguir cumprir. Porque se fosse agora o presidente Jair Bolsonaro, se ele fosse eleito, isso ninguém estaria discutindo isso, porque ele nunca prometeu isso. Então, o ponto é esse, né? O problema do presidente Lula é que ele prometeu. Se ele não tivesse prometido, se ele não colocasse isso para a campanha, não teria nenhum problema agora. Mas o pior não é prometer e não cumprir, é prometer, não cumprir e voltar a insistir. O discurso fala isso. É como dizendo, desculpa, ninguém pergunta. Isso, presidente, desculpa, só uma perguntinha, simplesinha. O senhor na campanha prometeu uma coisa, não cumpriu. E agora continua falando a mesma coisa. Quantas mulheres tem no seu governo? Por que está defendendo a igualdade se o senhor não está cumprindo? É isso que deveriam falar. Fala, Monteiro, rapidamente. O Lula é bom demais, né? Colocou políticas identitárias na boca do Segré e na boca do Gani, né? Os dois agora são a favor da política identitária para a composição dos ministérios, né? Impressionante. Isso é muito bom, hein? Coloca palavras na minha boca. Isso é muito bom. Não, mas o fato de você estar... O que eu falo. Não, eu entendi tudo. Eu não falei nenhum... Eu não defendi política identitária, pelo contrário. Eu estou gostando de ver você falando que o Lula deveria colocar mais mulher. Pepe, eu sou contra... Não, eu falei o seguinte, presta atenção, dentro da lógica do presidente Lula, dentro do que ele prometeu, ele deveria colocar mais mulheres para não incorrer em estelionato eleitoral. Eu não estou defendendo aqui política identitária, muito pelo contrário. Eu também não. Eu sou a favor... Mas é legal, sabe, eu gostei de ver. Várias vezes. Eu sou a favor de meritocracia. Se tiver... mais mulheres competentes, que coloque só mulheres. Se tiver homens, coloque homens. Se tiver 50-50, eu não entro nessa. Agora, ele entrou. Se ele entrou, ele tem que ser coerente, Filipão. Tem mulheres tão competentes quanto os homens em todos os cargos possíveis. Muito mais. Você falou muito mais. Ou seja, eu acho que tem que então o fato de técnicos. Mas o que eu estou falando, agora ele descumpriu uma promessa de campanha. Por isso que eu falei, se fosse Jair Bolsonaro, não teria problema, porque ele nunca fez disso uma propaganda. O que eu estou falando é o seguinte, estou achando legal a gente cobrando do Lula a proposta de campanha dele de ter mais mulheres no seu ministério, né? E aí tem um ponto que eu acho interessante da direita e da esquerda. Dois lados da mesma moeda. Enquanto a esquerda defende pautas identitárias, a direita vem com guerra cultural, que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu estou cansado dessa direita e estou cansado dessa esquerda. Você sabe o que... O Felipe Monteiro, ele tá meio... Ele tá assim com a consciência, ele tá repensando várias coisas, ele tá meio pistola com a direita e a esquerda, ele tá dando chute pra tudo quanto é lado.
Arremate, Gani. Ô, Filipão, você sabe que essas questões de gênero, né? É muito difícil fazer um debate honesto nisso, porque quando vem para a diferença salarial, é machismo. E quando vem número de ocupação que ocupam mais homens, já fala, é machismo. E tem uma série de variáveis que são desprezadas nesse debate. Então, por exemplo, a questão da maternidade penaliza muito a mulher, isso é um fato. Eu não estou entrando aqui numa discussão normativa, se é certo, se é errado. Eu estou falando o fato como ele é. Né? E isso acaba diminuindo a produtividade, que tem efeito sobre salários. Então, tem que diminuir essas fricções no mercado de trabalho. Existem questões de escolha. O homem costuma ir para profissões de mais risco, que acabam pagando mais. Só que o debate ele virou tão tóxico, tão ideológico, que tudo se resume a uma questão de afetar bom mocismo.